Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, por autor que quis manter-se no anonimato. Editora Paulus. 19ª lâmina, 19º arcano. O Sol. Abre aspas. Depois que comecei a pintar mandalas, vi que todos os caminhos que eu tinha tomado e todos os passos que eu tinha dado levam a um só ponto, a saber, ao centro. Tornou-se cada vez mais claro para mim que a mandala é o centro. Ela é a expressão de todos os caminhos. Ela é o caminho para o centro, para a individuação. Fecha aspas. Jung. Abre aspas. Eu sabia que com a mandala, como expressão do si mesmo, eu tinha atingido o último para mim. Outro saberá, talvez, mais sobre ela. Eu não. Fecha aspas. Jung. Abre aspas. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Abre aspas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Abre aspas. Sob o esforço combinado da reflexão e das aspirações humanas, o universo em torno de nós se liga e se agita num vasto movimento de convergência. Não só especulativamente, mas também experimentalmente, a nossa cosmogonia moderna toma a forma de cosmogênese, em cujo termo se delineia um foco supremo de personalidade personalizante. Identificamos, com efeito, pelo menos no que se refere à face natural, o Cristo cósmico da fé com o ponto ômega da ciência. Tudo se esclarece, se amplia, se harmoniza em nossas perspectivas. Fecha aspas. Pierre Teilhard de Chardin. Caro amigo desconhecido, o arcano precedente, a Lua, nos pôs diante da tarefa importante. A inteligência humana deve libertar-se do feitiço que a separa da sabedoria espontânea. Deve unir-se a ela e chegar à intuição. O 19º arcano, o Sol, é o da união realizada da inteligência e da sabedoria espontânea, o arcano da intuição. A intuição decorre da aliança íntima e profunda da inteligência com a sabedoria espontânea. Ora, a lâmina do 19º arcano representa duas crianças sob o sol, das quais uma está com a sua mão direita no pescoço da outra, como se quisesse aproximar dela sua cabeça, e a outra está com a mão direita sobre o coração da primeira. Essas duas crianças representam a inteligência dotada de confiança infantil, na sabedoria espontânea do coração
e na sabedoria infantil espontânea, que emprega a linguagem do coração e procura atrair a atenção da cabeça, vale dizer, da inteligência, para o que tem a dizer. É a imagem de duas crianças unidas pelos laços da confiança recíproca, sem reserva, uma das quais indica e a outra compreende, e que estão colocadas sob o signo do Sol. Não se poderia representar melhor a relação entre a inteligência e a sabedoria espontânea da intuição. Porque essa relação pressupõe pureza de intenção, que só se encontra na criança, e postula a confiança recíproca própria das crianças, sem a sombra da dúvida ou da suspeita. Enfim, essa relação exclui toda tendência para a dominação e a autoridade, e todo desejo de passar por pontífice ou de se vangloriar das prerrogativas de guru ou de mestre, o que também é estranho à criança. Abre aspas. As crianças que se confraternizam sob o sol correspondem aos Gêmeos, uma vez que essa constelação zodiacal nos proporciona os dias mais longos. Fecha aspas, escreve Oswald Wirth, situando assim o 19º arcano no círculo zodiacal dos 12 mistérios cósmicos, ou, para usarmos a linguagem de Jung, no círculo das 12 forças imagens arquetípicas do inconsciente coletivo, que operam no íntimo de toda a alma humana. Porque a alma humana conhece o zodíaco inconscientemente. Ele é o livro que a alma comeu um dia e que está presente e operando em suas entranhas, no seu íntimo, de onde a torna forte ou fraca, fértil ou árida, fervorosa ou tépida. Segundo esteja e seja ela ou não em harmonia com seu ensinamento impulso. Ora, parafraseando o primeiro enunciado da Tábua de Esmeralda, de Hermes, podemos exprimir da seguinte maneira o ensinamento impulso chamado Gêmeos. Abre aspas. Que o que está embaixo seja como o que está em cima, e o que está em cima seja como o que está embaixo, para fazer os milagres de uma mesma coisa. Fecha aspas. É o princípio da analogia, posto em prática a partir do princípio de cooperação. Esse princípio é o contrário da luta pela existência, proclamada por Charles Darwin como princípio da evolução. É o Sagitário. A natureza em evolução nos fornece muitas provas, talvez em número igual, do princípio da cooperação e do da luta pela existência no processo evolutivo, de modo que podemos tomar tanto o princípio da cooperação como o da luta como o princípio diretor da evolução natural. De fato, é, por acaso, a luta pela existência dentro de um organismo, digamos do corpo humano, que explica o efeito das atividades de milhões de unidades biológicas, as células, no organismo, ou a sua cooperação? As células dos músculos, do sistema nervoso, das glândulas, do sangue, etc., não cooperam entre si em vez de lutarem? E a vida e a saúde do organismo não são devidas a essa cooperação? As abelhas e as plantas em flor cooperam entre si. O ar, a luz e as plantas cooperam para a fotossíntese, pela qual se realiza o milagre da transformação da matéria inorgânica em matéria orgânica e das pedras em pães. Enfim, se a humanidade não cooperasse mais do que entra em conflito, teria ela chegado à civilização internacional de hoje?
não se teria aniquilado? Não há, pois, nenhuma dúvida de que o princípio da cooperação deve ser considerado como o princípio diretor da evolução, ao mesmo título que o princípio da luta pela existência do darwinismo. Em outros termos, o princípio diurno dos Gêmeos desempenha na evolução natural papel pelo menos igual ao do princípio noturno do Sagitário. Um dos mais altos aspectos do princípio dos Gêmeos, do princípio de cooperação, é o da cooperação entre a sabedoria espontânea e a inteligência na intuição. Trata-se do estado de consciência no qual a inteligência avança do conhecimento formal para o conhecimento material, isto é, do conhecimento das relações das coisas para o conhecimento das próprias coisas. Ora, o conhecimento das coisas como tais comporta duas funções. Aquela que Henri Bergson com felicidade designou como simpatia e a do aprofundamento continuado da coisa com a qual se estabelece a relação de simpatia. Em outros termos, é necessário primeiramente entrar em contato de simpatia essencial, isto é, de essência a essência. Em segundo lugar, não devemos passar para outros contatos da mesma ordem, mas ficar onde estamos, a fim de chegarmos a uma intensidade e a uma clareza suficiente para podermos dizer com toda a honestidade que se verificou, de fato, um ato de conhecimento material. Eis um exemplo concreto. Veneramos, isto é, amamos e respeitamos de maneira desinteressada um ser não encarnado, um defunto, um santo ou um ser hierárquico. A nossa veneração, que compreende o amor, o respeito, a gratidão, o desejo de imitarmos o modelo dele, etc., não pode deixar de criar ligação invisível de simpatia com seu objeto. Um dia sentiremos a sua presença, pouco importando que seja de maneira súbita e dramática, ou de maneira lenta, gradativa e quase imperceptível. Não uma presença fluida, quase elétrica, perto de nós no espaço, como na aparição de um fantasma, de uma alma do outro mundo, mas o sopro da serenidade irradiante, da qual sabemos, de ciência certa, que emana de uma fonte que não está em nós. Ela nos influencia e nos enche, mas não tem origem em nós, porque vem de fora de nós. Como sabemos, quando nos aproximamos do fogo, que o calor que sentimos não procede de nós, mas do fogo. Do mesmo modo, tomamos ciência de que o sopro de serenidade que sentimos provém de presença objetiva. Eis uma relação de simpatia. Em seguida, devemos permanecer concentrados e em silêncio, a fim de que a relação estabelecida se desenvolva mais, ganhe intensidade e clareza e se torne encontro em plena consciência. O encontro é, então, a relação realizada, isto é, levada ao limite da intensidade da clareza. Ela pode tomar, segundo os casos, o caráter de conversação por forças ou de conversação por palavras. No primeiro caso, de conversação por forças, são-nos comunicados não pensamentos ou imagens articuladas e precisas, mas forças ou impulsos sementes espirituais e psíquicos ricos de ideias e de julgamentos morais em germe. No caso de conversação por palavras, dá-se uma revelação dos pensamentos e das representações articuladas. A revelação aos pastores de Belém
pode ser considerada como protótipo do encontro de caráter conversação por palavras. E a experiência dos magos do Oriente, que viram a estrela do rei dos judeus no Oriente, mas que ainda deviam informar-se em Jerusalém sobre o lugar em que estava o rei dos judeus que acabara de nascer, é um exemplo do encontro de caráter conversação por forças. A estrela do rei dos judeus deu aos magos do Oriente a certeza da vinda de Cristo e o impulso suficiente para procurá-lo onde ele era esperado, mas não lhes deu informações quanto ao lugar e aos pais, ao passo que aos pastores de Belém foi revelado que nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Aqui é dada aos pastores uma informação precisa e completa quanto ao tempo, ao lugar e às circunstâncias externas. Ora, o encontro de caráter conversação por forças se assemelha sempre à experiência da estrela dos magos do Oriente e o de caráter conversação por palavras se assemelha à experiência dos pastores de Belém. A estrela não fala, mas move. A sua revelação deixa intocado o trabalho de pesquisa no domínio da inteligência e dos fatos. O encontro de caráter conversação por palavras, ao contrário, move e ensina, e se refere também ao domínio da inteligência e dos fatos. Ele guia. Não estou em condições de dizer qual das duas formas de encontro revelador é mais frequente. Objetivamente, ignoro qual delas deva ser preferida, embora subjetivamente a dos pastores de Belém me pareça preferível à dos magos do Oriente. Seja como for, a intuição, entendida como aliança da sabedoria ativa com a inteligência ativa, que é o tema do 19º arcano do tarô e que não só está subjacente ao hermetismo, mas também é a sua razão de ser, pressupõe a cooperação entre os dois princípios e, assim, cai na categoria da revelação de caráter conversação por forças. Como os magos do Oriente fizeram longa viagem e levaram presentes para o menino, sempre seguindo a estrela, do mesmo modo o hermetismo, de século em século, percorre o caminho para chegar ao presépio, não de mãos vazias, mas cheias de presentes que são os frutos do esforço milenar da inteligência humana que segue a estrela. O presépio, o ponto em que os magos do Oriente e os pastores de Belém se encontram, o ponto do qual Jung, octogenário, diz, chamando o mandala, abre aspas, que todos os caminhos que eu tinha tomado levam a um só ponto, a saber, o centro, e que se tornou cada vez mais claro para mim que a mandala é o centro, ela é a expressão de todos os caminhos, ela é o caminho para o centro, para a individuação, fecha aspas, e do qual Teilhard de Chardin diz, abre aspas, sob o esforço combinado da reflexão e das aspirações humanas, o universo em torno de nós se liga e se agita em vasto movimento de convergência, não só especulativamente, mas também experimentalmente, nossa cosmogonia moderna toma a forma de uma cosmogênese, em cujo termo se delineia um foco supremo de personalidade personalizante. Fecha aspas. O presépio, o centro,
a individuação da psique, ou foco supremo da personalidade personalizante do universo, o mistério da encarnação do Verbo na história, adorado pelos magos do Oriente e pelos pastores de Belém. Não é ele o centro de movimento de convergência, no tempo e no espaço, de todos os esforços e de todas as aspirações daqueles que se esforçaram, no decorrer dos séculos, por transformar o vil em precioso, por ouvir e entender a mensagem das estrelas, por elevar seus problemas aos anjos, aos arcanjos, aos querubins e aos serafins, a fim de consultá-los, de nada esquecer e de guardar a recordação de todos os altares e de todos os cálices do passado, numa palavra, também dos hermetistas? A estrela que os hermetistas seguem leva-os ao presépio, ao centro da história, ao centro da vida psíquica, à individuação, ao centro da evolução universal ou foco supremo da personalidade personalizante, ao alfa e ômega da revelação, ao coração, que é o centro de todos os corações. Porque há um centro de gravitação dos corações, como há um centro de gravitação dos planetas. Esse centro é a causa das estações da vida da alma. Por isso, não é sem razão que o presépio é venerado todos os anos pela Igreja e que uma luz singular brilha em cada Natal sobre o mundo. Quero dizer que o Natal não é somente a festa dedicada à memória do nascimento do Cristo histórico, mas também o acontecimento do nascimento repetido a cada ano, o momento do tempo no qual Cristo se torna novamente criança e a história da humanidade se torna o presépio. Então, tudo o que há em nós da natureza dos pastores de Belém e da natureza dos magos do Oriente reage como outrora. O que há em nós dos magos do Oriente é cativado pela estrela e se põe a caminho com um pouco de incenso, de mirra e de ouro recolhidos durante o ano que acaba. E o que há em nós dos pastores de Belém se ajoelha diante do menino, cuja realeza e presença lhes são reveladas do alto. A repetição anual do nascimento de Cristo como acontecimento real no plano espiritual, como a repetição de seus milagres, de sua paixão, de sua ressurreição e de sua ascensão, tem sentido preciso porque, como o sol exterior repete eternamente a primavera, o verão, o outono e o inverno, também o sol espiritual revela seu aspecto eterno de primavera, sua infância no Natal, seu aspecto eterno de verão, seus milagres, seu aspecto eterno de outono da paixão e da ressurreição, e seu aspecto eterno de inverno, da ascensão. Isso significa ainda que as idades são eternas, que a infância, a juventude, a idade madura e a velhice são eternas. Cristo é eternamente criança, mestre, crucificado e ressuscitado, e o homem traz em si, ao mesmo tempo, a criança, a adolescência, o homem maduro e o ancião. Do passado, nada se perde, nada é destruído. O passado apenas passa do proscênio para os bastidores, do quadro do consciente para o domínio do inconsciente, de onde opera de maneira não menos ativa. O mesmo se pode dizer das épocas e das civilizações passadas da história humana. Elas não desapareceram,
mas continuam presentes e ativas na instintividade de nossa época e de nossa civilização. O grande mérito de Jung é o de ter descoberto a presença do passado distante na vida psíquica contemporânea e de ter estabelecido a existência de camadas arqueológicas na vida psíquica humana, como fizeram a arqueologia em relação aos objetos materiais das civilizações passadas e a paleontologia em relação aos fósseis materializados do passado biológico. Graças à obra de Jung, novas escavações psicológicas podem ser acrescentadas às escavações arqueológicas e paleontológicas e ajudar a compreendê-las. A diferença entre os vestígios do passado com os quais trabalham a arqueologia e a paleontologia e as camadas psíquicas do passado estabelecidas por Jung é que essas últimas vivem, embora fora do quadro da consciência dominada e determinada pela inteligência, ao passo que os materiais da arqueologia e da paleontologia estão mortos, são cadáveres do passado. O sentido da ideia de ressurreição, tema do arcano maior do tarô seguinte, o arcano 20, ou 20º arcano, é a atualização da plenitude de todas as forças espirituais psíquicas e corporais latentes, do latim latere, estar oculto, isto é, que se retiraram do domínio da ação e da inteligência para entrarem no da energia latente e do inconsciente, no sentido de Jung. Em outros termos, o domínio que denominamos passado, mas que, segundo Henri Bergson, que abriu o caminho para Jung, faz parte da duração indestrutível, portanto, que pode ser ressuscitada ou chamada ao presente, seja pela memória, quando se trata da vida psíquica humana, seja pela ressurreição, quando se trata da memória cósmica divina. A ressurreição é, pois, a analogia divina do ato da memória humana. Como o homem evoca ou atualiza a parte da duração que denominamos passado, quando nos lembramos de alguma coisa, do mesmo modo Deus atualiza o que se tornou latente e traz de volta à consciência o que vive no domínio do inconsciente, mediante ato mágico análogo ao da memória humana. A ressurreição dos mortos é, portanto, o momento no qual Deus se lembra de toda a plenitude da duração passada. É o ato da magia divina, cuja analogia humana é a memória. Ora, a ressurreição é a boa nova do cristianismo. Por isso, a história do cristianismo é e será a da ressurreição de tudo o que é digno dela no passado da história da humanidade e do mundo. Ela é e será a história de uma série de renascimentos, à semelhança do renascimento da filosofia e das artes greco-romanas no fim da Idade Média. Esse renascimento será seguido de outros, inclusive dos do Egito Antigo e da Caldeia. O evolucionismo e o cosmismo moderno são a sua aurora. Os renascimentos dos quais acabei de falar são apenas o primeiro grau da ressurreição. Eles se referem à vida espiritual e realizam ou restauram a sua continuidade, isto é, a duração espiritual. Outra série de renascimentos restabelecerá a continuidade psíquica e significará o grau de ressurreição da vida da alma. Ela será seguida da ressurreição do corpo, que será seu acabamento. A ressurreição completa, isto é, a dos corpos, será, portanto, precedida das ressurreições,
ou restabelecimentos da duração sobre a Terra, espirituais e psíquicas. Elas são triunfos da memória sobre o esquecimento. E a história do cristianismo, em última análise, é apenas a história desses triunfos. O mesmo pode-se dizer do ano litúrgico da Igreja. Ele é o esforço anual da memória humana para unir-se à memória divina, a fim de realizar a ressurreição, isto é, de fazer o passado viver no presente. As palavras da consagração, abre aspas, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Fecha aspas. São a chave do ano litúrgico. Durante o ano litúrgico, são feitas coisas em memória dele, de sua mãe, dos apóstolos, dos santos e dos mártires. E ele e sua mãe, os apóstolos e os santos e os mártires estão presentes, vivem e agem no presente. O ano litúrgico todo nos diz: não vos esqueçais, lembrai-vos, porque é pela memória que se cumpre a ressurreição. Todas as festas do ano são orientadas para a ressurreição. E a do Natal é a ressurreição do menino que foi adorado pelos pastores de Belém e pelos magos do Oriente. Mas ela é também, e ao mesmo tempo, a festa da ressurreição dos pastores e dos magos, isto é, o tempo da evocação mágica das forças espirituais e psíquicas usadas pela revelação e pela gnose. Porque, como o menino está presente no Natal, do mesmo modo despertam e são ativadas no Natal as forças, inclusive as almas individuais, capazes de receber sua revelação angélica ou estelar. Acontece, assim, que o hermetismo também sofre anualmente o efeito rejuvenescedor e inspirador do Natal, e que os hermetistas, muitas vezes sem o saberem, recebem impulsos vivificantes e inspirações iluminadoras para seus esforços. O mistério da estrela se repete. Mas aqueles que seguem a estrela devem aprender uma vez por todas uma lição: não consultar Herodes, nem os sacerdotes e os escribas de Jerusalém. Seguir a estrela que viram no Oriente e que irá na frente deles. Os clarões da estrela e o esforço para compreender a sua mensagem são suficientes, porque Herodes, como força e princípio antirrevelador, é também eterno. O tempo de Natal não é só o do nascimento do menino, mas também o do massacre dos meninos de Belém. O tempo no qual a inteligência autônoma é estimulada a matar, isto é, a sufocar e a impelir para o inconsciente todas as tenras flores da espiritualidade que ameaçam a autonomia absoluta que a inteligência se arroga. Que aqueles que seguem a estrela o façam de modo total e sem reserva. Que não procurem, quando tiverem a estrela diante dos olhos, confirmação, aprovação ou sanção científica, ou, o que seria pior, não esperem que a ciência os dirija. Sigam a estrela que está em cima deles e mais nada. Nobreza obriga. O exemplo recente de Jung contém muitos ensinamentos. Ele seguiu a estrela sem jamais procurar apoio de fora.
queiras ler, caro amigo desconhecido, sua autobiografia, memórias, sonhos e reflexões, e verás que o mundo inteiro está subjacente nesta exortação. Segui a estrela que está acima de vós, e nada mais. Refiro-me aqui à biografia espiritual de Jung, a história íntima de sua obra, que dá um exemplo, o de um hermetista, de um mago do Oriente, que seguiu a estrela durante toda a sua vida e que seguiu só a ela. Não levo em consideração os resultados de sua obra, que são duvidosos. Eles não me satisfazem, confesso. Mas com que direito poderia eu censurar Jung por não ter ido mais longe do que foi? E de uma maneira que pode servir de modelo a todos. Modelo de um método levado à perfeição? O essencial não está nos resultados que Jung apresenta, mas no seu método de trabalho. Refiro-me ao método da livre associação, no qual é aplicado o primeiro arcano do tarô, o da concentração sem esforço. Ao método da interpretação dos sonhos e da fantasia espontânea, que é a aplicação do segundo arcano do tarô. Ao método da cooperação entre o inconsciente fecundante e o consciente fecundado, que corresponde ao terceiro arcano do tarô. Ao método da ampliação dos dados imediatos da manifestação do inconsciente por meio dos mitos, dos mistérios e da alquimia do passado histórico da humanidade, que é a aplicação do quarto arcano do tarô. Ao método da cura psíquica, que consiste em fazer o paciente compreender as advertências de seu inconsciente e segui-las, que é a prática do quinto arcano do tarô. A passagem corajosa através de tentações inauditas e de conflitos de deveres, tomando decisões segundo a flecha da inspiração e não segundo um código de regras de conduta, o que é o sexto arcano do tarô. Enfim, ao método de identificação com as forças sobre-humanas dos arquétipos, sem permitir que elas se apoderem da consciência individual, a fim de que esta não se torne vítima da inflação, o que é a aplicação do sétimo arcano do tarô. Quanto ao 19º arcano do tarô, encontramos-lo em Jung na cooperação ativa de sua inteligência e de seu ser transcendente e revelador. Essa cooperação é não só um fruto que amadureceu ao termo de uma longa vida, como também a tese principal de seu método de trabalho no domínio da psicologia das profundezas. A intuição, que Henri Bergson julgava necessária para a compreensão da vida no mundo, foi posta em prática por Jung para compreender e curar a vida da alma humana. Jung não cometeu o erro dos magos. Não consultou Herodes e seus cortesãos. Outro exemplo de fidelidade à estrela são a obra e a vida do padre Pierre Teilhard de Chardin. Esse mago do Oriente seguiu a estrela numa longa viagem pelos caminhos da evolução universal durante milhões de anos. Ele mostrou a estrela acima da evolução universal do mundo, de modo que esta, abre aspas, se liga e se agita aos nossos olhos num vasto movimento de convergência, fecha aspas, ao termo do qual, abre aspas, delineia-se um foco supremo de personalidade personalizante, fecha aspas. A evolução darwiniana, esse pesadelo da luta de espécies sem número pela existência, esse fervilhar de esforços febris, tateantes e cegos, essas voltas conflituosas da vida para produzir o mais viável, tudo isso doravante ao caminho que conduz à personalização,
é um movimento que tem direção e fim. Tendo percebido a estrela acima da luta darwiniana pela vida, Teilhard coroou a evolução de estrela guia e a transformou, passando do pesadelo das tentativas fervilhantes para o caminho que leva ao presépio. Ele não se deixou desviar do caminho que a estrela lhe indicava, nem pelos tradicionalistas religiosos, nem pelos inimigos do transcendente no campo da ciência, os sacerdotes e os escribas de Herodes. A sua fidelidade à estrela lhe deu singular força de alma, a qual lhe permitiu ser e continuar até seu último suspiro, filho fiel da Igreja, bem como trabalhador consciencioso da ciência. Ele nunca se revoltou contra, nem rompeu com a Igreja e a Academia. Tendo-lhes sido leal de todo o coração até o fim, a ele se aplica a boa-aventurança do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Escrevendo sobre a força da alma que resulta da fidelidade à estrela, força que se manifesta no poder de resistir à fraqueza da revolta, porque a revolta é uma fraqueza no qual a pessoa se deixa levar pela corrente da impaciência emocional, que é a fraqueza fundamental de todos os rebeldes e reformadores religiosos, bem como dos revolucionários políticos e sociais mais célebres. Força que se manifesta ainda no poder de promover a paz entre duas aspirações, que são, ou se acredita serem, opostas uma à outra. É difícil para mim deixar de prestar homenagem a dois hermetistas de nosso século. Dessa vez, hermetistas declarados. A saber, Francis Varin e ao Dr. Paul Carton. Francis Varin seguiu a estrela no estudo do direito, nas criações do domínio da escultura, na metafísica de René Vronsky, nas matemáticas, na logística e na psicofísica de Charles Henry e através da Kabbalah e de Jacob Böhm, abre aspas, continuando, enquanto possível, os recursos do modo intuitivo próprio da antiguidade, com os instrumentos colocados à nossa disposição pelo modo discursivo. Fecha aspas. Ele definiu as condições essenciais de uma gnose intermediária que permite resolver corretamente a antinomia entre o absoluto e o relativo, entre a fé e a razão. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Paul Carton seguiu a estrela como médico naturalista e como supernaturalista cristão por caminho estreito entre o natural e o miraculoso, o caminho do hermetismo puro e simples. No seu livro A Ciência Oculta e as Ciências Ocultas, no qual são estudados também os arcanos maiores do tarô, testemunha seu esforço para unir entre si o sobrenatural divino e o natural humano, por meio da magia intermediária da tradição hermética. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A intuição é, portanto, a cooperação da inteligência humana com a sabedoria sobre-humana. É ela que estabelece a ligação, ou a gnose intermediária e a magia intermediária, entre o absoluto e o relativo, entre o sobrenatural e o natural, entre a fé e a razão. Mas a intuição só pode ser desenvolvida em pessoas que tenham fé
e razão. Ela é reservada aos pensadores crentes. Quem pensa, mas não crê, jamais terá a certeza das coisas transcendentes que só a intuição pode dar. A intuição combina duas certezas: a essencial da essência e a consistencial da consistência. A primeira é de ordem moral. A sua força de convicção reside no bem e no belo. A segunda é de ordem cognitiva. A sua força de convicção provém da consistência da visão da revelação das coisas. A certeza intuitiva é, portanto, uma fé de primeira mão, combinada com uma inteligência de primeira mão. Expliquemo-nos. Existe a fé fundada na autoridade extrínseca de uma pessoa, de uma instituição, de um livro. E existe a fé fundada na autoridade intrínseca, na experiência interior e íntima do sopro divino e na impressão direta do meio divino. A última é de primeira mão. Existe ainda uma terceira espécie de fé, talvez a mais heróica, a fé intermediária entre a fé fundada na autoridade extrínseca e a fundada na autoridade intrínseca da experiência interior. A fé postulativa, na qual a pessoa crê sem nenhum apoio, de fora ou de dentro. É a fé da voz daquele que clama no deserto, a voz da alma que clama, isto é, postula na solidão completa, no deserto, as coisas sem as quais não pode viver. Os três postulados de Kant, a liberdade da vontade, a imortalidade da alma e Deus, são esse o clamor da alma no deserto. Porque não estão fundados nem na autoridade extrínseca, nem na experiência mística, e sim nas existências quase estruturais da própria alma. É só a realidade da sede e da fome que dá testemunho da existência da água e do pão. Abre aspas, liberdade, imortalidade e Deus, ou o negro desesperador do nada. Fecha aspas. Tal é o clamor da alma de Kant no deserto em que ele se encontrava. Tal era também a fé de João Batista antes da experiência da descida do Espírito do céu sobre Jesus, quando do batismo no Jordão. Sua fé, expressa no resumo de sua pregação, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, era um grito no deserto, isto é, a voz da sede e da fome suprema do reino dos céus. Foi precisamente essa fé que fez de João Batista a primeira testemunha quase ocular da realidade da descida do reino dos céus e o primeiro homem a reconhecer Cristo. Sua fé foi justificada pela experiência. Ele se tornou vidente. Mas é a fé postulativa, tornada fé de primeira mão ou mística, que chega à certeza perfeita da intuição, com o concurso da inteligência. João Batista ainda teve necessidade desse concurso para ter a certeza completa. Por isso, ele, que tinha visto descer o Espírito sobre Jesus, enviou 2 de seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu só no quadro da inteligência:
abre aspas, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Fecha aspas. Mateus capítulo 11, versículo 5. Em outros termos, Jesus diz que os efeitos fenomenais assinalam a consistência entre a revelação da descida do Espírito, experimentada por João Batista, e a manifestação desse Espírito por Jesus. É a linguagem da inteligência pura e simples, e Jesus a usa para preencher uma lacuna na consciência de João Batista, a do concurso da inteligência. Por causa dessa lacuna, Jesus disse que se João Batista era profeta, e mais do que profeta, e que se entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que ele, apesar disso, ele era menor entre os menores no reino de Deus. Porque o reino de Deus inclui a certeza absoluta do concurso da fé de primeira mão e da inteligência. Ele é do reino da intuição. Por isso, o Mestre faz apelo não só à fé, mas também à inteligência. Não só à certeza essencial, mas também à certeza consistencial, afirmando o princípio fundamental da inteligência: julgamento pelos efeitos, conhecimento das coisas pelo seu fruto. Abre aspas. Por acaso colhem-se uvas nos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Fecha aspas, Mateus capítulo 7, versículos 16 a 18. Eis a mais breve e mais completa característica da inteligência e de seu papel. Papel que é imenso, se considerarmos que a inteligência é chamada a ser parte integrante da intuição, a qual, por sua vez, determina a grandeza ou a pequenez do reino de Deus. Esse papel da inteligência foi compreendido nos meios eclesiásticos da Idade Média. Os crentes aplicaram-se a pensar. Assim nasceu a alta escolástica. Não é verdade que a escolástica procede do desejo de intelectualizar a fé e de substituí-la por uma filosofia, que ela tenha nascido de uma dúvida secreta que atormentava o coração dos crentes da Idade Média. Não. O que estava na raiz da escolástica era o desejo da plenitude da intuição, o de batizar a inteligência e ganhar seu concurso para a fé. Tratava-se, portanto, não de dúvida, e sim de um ato de fé ardente, que não duvidava que a inteligência humana fosse tão batizável e cristianizável como o coração e a vontade. Santo Alberto e Santo Tomás de Aquino não eram impelidos pela dúvida quando se empenhavam em sua grandiosa obra do pensamento. Estavam conflitantes, persuadidos de que o sangue do Calvário penetraria, aqueceria e transfiguraria o domínio da clareza fria do pensamento. Sua obra era mais apostólica do que apologética. Como os missionários iam aos países não cristãos para levar-lhes a boa nova, também Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino foram ao país não cristianizado da inteligência humana para cristianizá-lo. Não se tratava de dúvida, e sim de ato de fé
e de zelo apostólico. Caro amigo desconhecido, não desprezes a escolástica medieval. Na verdade, ela é tão bela, tão venerável e tão inspiradora como as grandes catedrais que herdamos da Idade Média. Devemos-lhe muitas obras-primas do pensamento na luz da fé. E como todas as obras-primas verdadeiras, também as da escolástica medieval são salutares. Elas curam as almas desorientadas, febricitantes e confusas. Do mesmo modo que o médico prescreve a certos doentes mudança de clima e permanência de alguns meses nas montanhas, seria bom e salutar que se prescrevesse também a certas pessoas inquietas com os problemas existenciais e perturbadas pelas contradições da vida, que fossem passar algum tempo no clima da alta escolástica e que nela respirassem o ar puro das montanhas mentais. Não se trataria de conversão à filosofia escolástica, mas de nível intelectual mais elevado e, sobretudo, de trabalho continuado, por algum tempo, com as noções claras e precisas da escolástica em seu nível elevado. As 5 vias de raciocínio de Santo Tomás de Aquino não te convencerão, talvez, mas do trabalho meditativo sobre os 5 argumentos propostos como provas da existência de Deus, sairás com a cabeça esclarecida e o coração calmo, equipado para procurar e encontrar outros caminhos para a certeza. A ocupação do espírito com essas 5 vias do raciocínio torna-nos mais fortes e calmos e nos eleva acima do jogo confuso dos complexos mistos de sentimentos e acima das preferências do gosto pessoal e dos pensamentos, que são seus porta-vozes. Essa elevação acima dos complexos psicológicos é efeito salutar. Até ação curadora na meditação escolástica. Poder-se-ia objetar: por que não a matemática? Não tem ela o mesmo efeito de desapego e elevação acima das limitações psicológicas pessoais? Sem dúvida. Mas ela não empenha o ser humano todo como o faz a escolástica, e seu efeito salutar não pode ter o mesmo alcance. Como os temas da escolástica são Deus, a alma, a liberdade, a imortalidade, a salvação, o bem e o mal, segue-se que o triunfo sobre os fatores psicológicos é bem diferente de um triunfo obtido no trato com quantidades e suas funções. Não desprezes, portanto, caro amigo desconhecido, a escolástica medieval. Ela conserva todo o seu valor. Não é verdade também que o impulso místico do fim do século XIII até o século XVII tenha sido reação pura e simples contra o intelectualismo seco da escolástica? Não, a flor da mística dessa época é fruto e resultado da escolástica, prefigurados na biografia espiritual de Santo Tomás de Aquino. Ele, de modo especial, acaba por contemplar Deus e o mundo espiritual misticamente. Mas, ao voltar do êxtase, seus escritos lhe pareceram palha. E ele não escreveu mais nada. O pensador crente tornara-se místico vidente. E essa transformação não se realizou malgrado sua obra de pensador escolástico, mas graças a ela, e foi seu fruto e seu coroamento. Santo Tomás de Aquino não está só. Como ele, pelo raciocínio escolástico, chegou à contemplação, do mesmo modo a crista da onda escolástica chegou à mística, isto é, à intuição,
ou ao estado da união da fé e da inteligência, que é a meta da escolástica. Um mestre Eckhart, um Ruysbroeck, o admirável, um São João da Cruz, são espíritos nos quais procuraríamos em vão o espírito de oposição à escolástica. Também para eles a escolástica era como palha, mas eles sabiam por experiência que essa palha era excelente combustível. Eles ultrapassaram a escolástica, mas depois de terem atingido sua meta. Porque a meta do esforço escolástico era a contemplação, e o fruto da árvore escolástica foi a mística. Os místicos significam o êxito do esforço escolástico. Neles a inteligência foi batizada e cristianizada. A obra missionária em relação à inteligência pagã, iniciada por Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino, foi coroada de sucesso no impulso místico que seguiu a escolástica. O matrimônio da fé e da inteligência se consumou, e os crentes e os pensadores foram reforçados por terceiro grupo, o dos adeptos da intuição. Assim, caro amigo desconhecido, não desprezes a escolástica medieval, mas aproveita não só para restabeleceres a saúde de tua alma, mas também para que, pensando sob a luz da fé, chegues à intuição, sem a qual o hermetismo não passa de coisa literária e de valor literário duvidoso. O hermetismo vive da intuição. Sem ela, ele é coisa morta. E é essa coisa morta que é vista pelos crentes e pelos cientistas que se surpreendem sinceramente com as pessoas que a tomam a sério. Eles veem nela só lantejoulas científicas e religiosas, ou, quando muito, uma fé fraca que usa muletas emprestada da ciência, ou ainda ciência infantil que não aprendeu a distinção entre aquilo em que se crê e o que se sabe. Eles não se enganam. O hermetismo, sem o cimento invisível da intuição, não é senão amontoado improvisado de elementos heterogêneos, emprestados da ciência e da religião. Eis uma analogia eloquente. Não foram a palha do presépio nem os animais presentes que guiaram os magos do Oriente, e sim a estrela no céu. Do mesmo modo, no hermetismo encontraremos apenas palha e animais se não formos guiados pela sua estrela, que só existe para a intuição. Ora, o 19º arcano do tarô nos convida a nos ocuparmos de modo muito especial da estrela do hermetismo no céu da intuição. Qual é essa estrela? O Zohar diz, abre aspas, Elohim fez 2 grandes luzeiros. Primitivamente, os 2 luzeiros, intimamente unidos, difundiam claridade igual. Os nomes Yahvé e Elohim eram então de perfeita igualdade. Os 2 luzeiros tinham nomes completamente iguais. Massipasse, Massipasse. Do mesmo modo, os 2 luzeiros brilhavam primitivamente ao mesmo tempo e tinham posição igual. Mas a lua se humilhou, diminuindo sua luz, e renunciou a manter sua posição superior aqui na Terra, se bem que a sua luz real seja superior à que ela difunde. Porque a mulher não pode brilhar, a não ser em união com o marido. A grande luz, Sol, designa Yahvé, e a luz pequena, Lua, designa Elohim,
que é o fim de todos os graus, uma vez que ele é o fim do pensamento. Primitivamente, Elohim era marcado no alto pelas letras do nome sagrado, que são em número de 4. Foi só depois que ele se tornou menor que tomou o nome de Elohim. Mas o seu poder se manifesta em todas as direções. El, Deus, preside ao dia, e Im, à noite. E Re, no meio, participa de um lado e do outro. Fecha aspas. Resta-nos ainda citar uma passagem de fonte antiga, o 11º livro das Metamorfoses de Apuleio, e estaremos suficientemente equipados para tratarmos do problema da estrela do hermetismo e do sol do 19º arcano do tarô. Apuleio resume sua grande vigília no templo de Ísis, os arcanos da noite sagrada, da maneira seguinte, abre aspas, aproximei-me dos limites da morte, pisei na soleira de Proserpina e voltei passando por todos os elementos. No meio da noite vi o sol brilhar com sua claridade ofuscante. Aproximei-me dos deuses infernais e dos deuses celestes. Contemplei-os face a face. Adorei-os de perto. Fecha aspas. Procuremos agora a realidade, visada tanto pelo Zohar como pelo texto de Apuleio. O Zohar nos diz que a Lua, abre aspas, renunciou a ocupar sua posição superior, fecha aspas, a de igualdade com o Sol, aqui na Terra, embora sua luz real seja superior à que ela difunde. Desde esse tempo ela não tem luz própria, mas recebe a luz do Sol. Portanto, aqui na Terra a Lua reflete a luz do Sol, enquanto no alto, onde seu nome é Elohim, o seu poder se manifesta em todas as direções. El preside ao dia, e Im à noite, e o Re no meio participa de um e outro lado. Ora, a Lua, enquanto luzeiro noturno aqui na Terra, reflete o Sol, mas enquanto luzeiro noturno no alto, brilha com sua própria luz, que é refletida pelo Sol. Em outros termos, a Lua é solar no alto e lunar aqui embaixo, ao passo que o Sol é solar aqui embaixo e lunar no alto. É nesse sentido que El, parte irradiante do nome da Lua no alto, preside ao dia. O Sol visível reflete o dia. A Lua invisível, do mesmo modo que a Lua visível, reflete o Sol tornado invisível durante a noite. A Lua espiritual é, pois, o Sol brilhando no meio da noite. Foi a Lua espiritual, ou Isis Sofia, que Apuleio viu brilhar no meio da noite com sua claridade ofuscante. Porque a longa vigília no templo de Ísis terminou na visão do princípio cósmico de Ísis, isto é, da lua espiritual ou do sol da meia-noite. Essa apresentação mitológica oculta e, ao mesmo tempo, revela a realidade profunda da relação da inteligência com a sabedoria e de sua união, a intuição. A inteligência corresponde à lua, a sabedoria ao sol e a intuição ao restabelecimento da união íntima das duas luzes. A inteligência reflete aqui na Terra, seja a sabedoria, seja o mundo terrestre, conhecido pela experiência externa, quando ela está eclipsada. Arcano 18. Mas há outra inteligência no alto,
uma inteligência transcendente, cuja luz é superior à que ela difunde aqui na Terra, e que, unida intimamente à sabedoria, está marcada no alto pelas letras do nome sagrado, que são em número de 4, e que brilha no meio da noite com uma claridade ofuscante. Essa inteligência superior, esse sol da meia-noite, que é a conjunção do sol e da lua espirituais, ou a união íntima da inteligência e da sabedoria, são a estrela do hermetismo e o sol do 19º arcano. O sol do 19º arcano é o da meia-noite. O sol que Apuleio viu brilhar com sua claridade ofuscante no meio da noite. Esse sol é a estrela do hermetismo através das idades. Ele é o princípio da intuição ou da união íntima da inteligência transcendente e da sabedoria. O arcano da intuição é, pois, o de habilidade que permite elevar a inteligência que reflete a inteligência criadora e efetuar sua união com a sabedoria, isto é, realizar a obra do restabelecimento da união da inteligência, cuja luz é diminuída aqui na Terra, com a inteligência cuja luz é completa no alto. E, em seguida, efetuar a obra da união da inteligência, assim reunida, com a sabedoria divina. À esquerda, na base do triângulo, a inteligência voltada para o alto, como a lua. À direita, a sabedoria, como o sol. Em cima, a intuição, lua embaixo e o sol em cima. Esse triângulo mostra de maneira mais clara de que se trata. A inteligência, atraída pela sabedoria, não se une a ela no plano da reflexão, mas se eleva ao plano criador, no qual recupera sua capacidade superior, não decaída, e se une à sabedoria. União essa que é a intuição. Não é, pois, a supressão ou a diminuição da inteligência que permite atingir a intuição. É, ao contrário, a intensificação da inteligência que se torna progressivamente criadora e que se une à sua parte superior transcendente para, em seguida, poder unir-se à sabedoria. É tornando-se cada vez mais inteligente que se chega à intuição. Devemos assinalar, contudo, que há outra via, a da insolação ou do aniquilamento da inteligência pelo brilho da sabedoria. É esse o tempo do 21º arcano, ou 0, o louco. Mas aqueles que preferem a tradição do hermetismo, da mística, da gnose, da magia e da filosofia hermética, dispensam a vida da loucura divina e seguem o caminho indicado pela parábola dos talentos, confiados pelo Senhor aos seus servos, a fim de que os tornem produtivos. Eles elevam a inteligência a um nível a partir do qual ela se torna capaz de se unir com a sabedoria, valorizando-a assim ao máximo. É a intuição. Como na escala da história da civilização ocidental, o movimento escolástico não chegou a um sistema perfeito de filosofia, mas ao misticismo, do mesmo modo, na escala do desenvolvimento individual, a inteligência chega à intuição, e não a um estado de saber no qual tudo seja explicado. A inteligência não é o fim absoluto. Desenvolvendo-se, ela se transforma em intuição. Ela é chamada a efetuar a passagem do raciocínio argumentativo para a intuição compreensiva. A propósito desse tema, no qual a missão da inteligência se revela como o caminho da intuição, parece-nos interessante sublinhar que a obra filosófica de Immanuel Kant,
que anula as pretensões da inteligência autônoma às certezas metafísicas, demonstrando os limites claros do conhecimento, tem efeito comparável ao do vento, que apaga o fogo fraco e intensifica o fogo ardente. Uns se tornam céticos, outros místicos fervorosos. Kant pôs fim à metafísica especulativa da inteligência autônoma e abriu o caminho para a mística, da qual é capaz a inteligência não autônoma ou razão prática, isto é, abriu o caminho para a inteligência unida à sabedoria de natureza moral ou intuição. Não poucas vezes tive ocasião de observar que os kantistas evoluem com o tempo para o misticismo. Citemos como exemplo o filósofo alemão Deussen, autor da síntese do kantismo, do platonismo e do Vedanta. A tese fundamental de Deussen é a seguinte: a incapacidade que a inteligência autônoma manifesta para atingir o número atrás do fenômeno exige o recurso à percepção intuitiva da essência das coisas, essência que é mostrada no platonismo e no Vedanta. Provavelmente foi para demonstrar a operação do método intuitivo que Deussen traduziu e publicou 60 Upanishads do Veda. Voltemos, porém, à estrela do hermetismo, ao sol da meia-noite, que é o sol do 19º arcano do tarô. O Zohar e Apuleio nos ajudaram a compreender um aspecto importante do sol, a saber, o da união íntima da lua e do sol, ou da inteligência e da sabedoria, do sol da meia-noite. Agora pode ajudar-nos terceiro documento antigo, o Apocalipse de São João, no qual lemos, abre aspas, um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Fecha aspas. Capítulo 12, versículo 1. O Zohar e Apuleio falam da lua e do sol unidos, ou do sinal lua-sol, que é o sinal de Ísis. Encontramos esse sinal na visão do Apocalipse, a mulher vestida do sol com a lua sob seus pés. Mas a visão do Apocalipse acrescenta terceiro elemento, as 12 estrelas. Em outras palavras, a inteligência, unida à sabedoria na intuição, não significa ainda o acabamento da obra da reintegração da consciência enquanto não estiver coroada do terceiro elemento, que corresponde às estrelas, do mesmo modo que a inteligência corresponde à lua e a sabedoria ao sol. Qual é este terceiro elemento? Para compreender seu papel e sua natureza, devemos ainda uma vez examinar com mais atenção a experiência dos espíritos que se voltaram do intelectualismo para o intuicionismo. Depois de Paul Deussen, devemos citar Arthur Schopenhauer, porque foi ele o autor do célebre livro O Mundo como Vontade e Representação, que venceu a etapa decisiva da passagem da tese de Kant, segundo a qual os fenômenos ocultam a essência das coisas, essência que é inacessível à inteligência como tal, para a introspecção intuitiva da essência de uma coisa representativa e compreensiva das outras coisas do mundo, de si mesma. Essa introspecção intuitiva lhe permite chegar à conclusão segundo a qual a vontade é a essência das coisas, que são apenas representações da vontade. O mundo é, portanto, segundo Schopenhauer, uma vontade única, representando ou imaginando a multiplicidade das coisas.
E como Schopenhauer descobriu que a mesma experiência leva quase à mesma conclusão na filosofia mística da Índia, sobretudo no Vedanta, conclusão esta baseada nos Upanishads do Veda, afirma, abre aspas, os Upanishads foram minha consolação na vida e o serão também na morte. Fecha aspas. A filosofia mística da Índia é, pois, o protótipo das filosofias intuitivas do Ocidente, como as de Schopenhauer, Deussen e Hartmann. Examinemos agora a experiência fundamental e a conclusão principal da filosofia mística da Índia, representada pelo Vedanta da escola Advaita, não dualista. Essa filosofia funda-se na introspecção intuitiva como método, na experiência da vontade como elemento subjacente a todo movimento intelectual, psicológico, biológico e mecânico, enfim, na experiência do olho interior, ou si mesmo transcendente separado, que observa os movimentos produzidos pela vontade. A vontade cria a multiplicidade dos fenômenos mentais, psíquicos, biológicos ou mecânicos, enquanto o vidente no ver, o si mesmo transcendente, é uno. Ele não se move, não muda, sendo, pois, imortal. Não é um ser separado da essência real do mundo e forma uma coisa só com ele. O verdadeiro ego do homem e a essência real do mundo, ou Deus, são idênticos. Aham Brahma Asmi. Eu sou Brahma. Eis a fórmula que resume a experiência e as conclusões do Vedanta. Basta não se identificar com a vontade e com seus movimentos, mas com o si mesmo transcendente, o vidente no ver, para se atingir o ser real e a essência do mundo na experiência intuitiva dos Vedantas e dos filósofos intuitivos alemães. Mas é realmente final e completa a experiência intuitiva do si mesmo transcendente, de modo que nada suceda a ela nem a ultrapasse? A experiência do si mesmo transcendente é realmente o nada mais além do conhecimento? Não, porque lhe falta uma coisa importante: o conjunto do mundo espiritual. Isto é, a Santa Trindade e as 9 hierarquias espirituais. O grande sinal do qual fala Apocalipse menciona, além do Sol e da Lua, uma coroa de 12 estrelas na cabeça da mulher. A experiência intuitiva do si mesmo transcendente não nos permite, por si mesma, perceber o mundo espiritual e nos tornarmos conscientes dele. Só a união da Lua e do Sol no microcosmo humano não significa ainda a experiência do macrocosmo espiritual. Não basta elevar-se ao si mesmo transcendente. É necessário ainda que esse si mesmo perceba e se torne consciente de outros si mesmos transcendentes, muitos dos quais superiores a ele. O si mesmo transcendente do homem, por mais eterno e imutável que seja, não é a culminância última do mundo em evolução. Ele não é Deus, mas a sua imagem e semelhança segundo a lei da analogia ou do parentesco, mas não é idêntico a Deus. Na escala da analogia, muitos graus ainda separam do alto, de Deus. Esses graus que lhes são superiores são suas estrelas,
ou seus ideais. O Apocalipse precisa o seu número. São 12 os graus superiores ao da consciência do si mesmo transcendente humano. Para se atingir o Deus Uno é necessário, portanto, elevar-se sucessivamente aos graus de consciência de 9 hierarquias espirituais e da Santa Trindade. A conclusão vedantina, eu sou Brahma, que identifica o si mesmo transcendente com o Deus Uno, é, pois, erro devido à confusão dos valores nos quais a imagem e a semelhança de Deus são confundidas com Deus, e a experiência do divino é confundida com o próprio Deus. Nem tudo o que brilha é ouro, e nem tudo o que é transcendente e imortal é Deus. Porque também o diabo é transcendente e imortal. Essa confusão pode ocorrer quando alguém segue exclusivamente o método empírico psicológico, ou se recusa a ser dirigido pelos princípios de uma metafísica transcendente. Até Jung quase identificou sua experiência psicológica do 7º arquétipo, o si mesmo transcendente, com o que as religiões chamam Deus. Foi somente graças à sua prodigiosa prudência que ele deixou a porta aberta, não pretendendo ter tido a experiência psicológica de Deus. Temos, por outro lado, os discípulos da escola metafísica Sankhya, na qual diz Krishna, abre aspas, separar o Sankhya e a Yoga é falar como criança, não como sábio. Se um homem aplica-se integralmente a um dos dois, obtém o fruto dos dois. A condição que é atingida pelo Sankhya, também os homens da Yoga a conseguem. Aquele que vê Sankhya e Yoga como uma só coisa, este vê. Fecha aspas. Eles tinham, portanto, a mesma experiência do si mesmo transcendente que os yogis e os vedantinos, sem, no entanto, a chegarem à conclusão segundo a qual o si mesmo transcendente é Deus. Ao contrário, graças aos princípios de sua metafísica, eles reconheciam a pluralidade dos purushas individuais, isto é, a pluralidade dos si mesmos transcendentes. Assim, uma experiência idêntica pode motivar interpretações diferentes, até contrárias, quando lhes são aplicados princípios diretores metafísicos diferentes. A Yoga e o Sankhya são uma coisa só quanto à experiência do si mesmo transcendente, mas diferem radicalmente quanto à interpretação dessa experiência. Uns, os adeptos da Yoga, creem ter atingido Deus por meio dela, ao passo que os outros, os adeptos do Sankhya, só pretendem ter chegado à experiência do si mesmo transcendente individual, do Purusha individual, ou da mônada, no sentido leibniziano do termo. Poderíamos também, usando a linguagem simbólica da Bíblia, dizer que a Yoga chega à união de 2 luzeiros, da lua, a inteligência, e do sol, sabedoria espontânea do si mesmo transcendente, do Ra, ou princípio da lua, e do Ta, ou princípio do sol, Hatha Yoga, e se detém nela, ao passo que o Sankhya também chega a ela, mas leva em consideração, além de uma espécie de luzeiros, as estrelas, entidades superiores do mundo espiritual. O Sankhya, embora deixe a porta aberta que transcende o si mesmo transcendente, não se ocupa dele de modo explícito, o que lhe valeu a qualificação de ateu. Mas esse ateísmo não significa que ele negue a existência do Purusha universal, superior a todos os Purushas individuais, do qual ele professa não conhecer nada com ciência certa. Significa
que ele nega a afirmação da Yoga e do Vedanta, segundo a qual o si mesmo transcendente é Deus. O hermetismo judeu-cristão, ao contrário, colocando-se do lado do Sankhya quanto à negação da identificação do si mesmo transcendente com Deus, ocupa-se intensamente do terceiro luzeiro, as estrelas, em seus 3 aspectos, a saber, de astrologia, angelologia e teologia trinitária, os quais correspondem ao corpo, à alma e ao espírito do terceiro luzeiro. O hermetismo judeu-cristão é, pois, o esforço continuado através dos séculos para conhecer e compreender os 3 luzeiros em sua unidade, isto é, para conhecer e compreender o sinal grandioso que apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nessa visão do Apocalipse é a mulher que une os 3 luzeiros, a lua, o sol e as estrelas, os luzeiros da noite, do dia e da eternidade. E é ela, a Virgem da Luz, da Pistis Sophia, da fé-sabedoria, a sabedoria cantada por Salomão, a Shekhinah da Kabbalah e a Mãe Virgem, a Rainha Celeste Maria, que é a alma da luz dos 3 luzeiros e que é também a fonte e a meta do hermetismo. Porque o hermetismo é, em resumo, a aspiração à participação no conhecimento tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como no da Mãe, da Filha e da Santa Alma. Não se trata de ver aqui a Santíssima Trindade com olhos humanos, mas de vê-la com os olhos e na luz de Maria Sofia, Maria Sabedoria. Porque, como ninguém vem ao Pai senão por Jesus, ninguém compreende a Santíssima Trindade senão por Maria Sofia. E como a Santíssima Trindade se manifesta só por Jesus, a compreensão dessa manifestação só é possível pela apreensão intuitiva daquilo que a Virgem, Mãe de Jesus, compreende. Ela, que não só o trouxe em seu seio e o deu à luz, mas também estava presente como mãe à sua morte na cruz. E do mesmo modo que a sabedoria, como diz Salomão, estava presente na criação, abre aspas, quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóboda sobre a face do abismo, eu estava junto com ele como mestre de obras. Construiu a sua casa talhando suas 7 colunas. Fecha aspas. Provérbios capítulo 8, versículos 27 a 31 e Provérbios capítulo 9, versículo 1. Do mesmo modo, Maria Sofia estava presente na redenção e nela trabalhava junto dele. E do mesmo modo ainda, ela construiu a sua casa talhando suas 7 colunas, isto é, tornou-se Nossa Senhora das 7 dores, porque as 7 dores de Maria correspondem na obra da redenção às 7 colunas da Sofia, na obra da criação. Sofia é a rainha dos 3 luzeiros, lua, sol, estrelas, como mostra o sinal grandioso do Apocalipse. E como o Verbo da Santíssima Trindade se fez carne em Jesus, do mesmo modo a luz da Santíssima Trindade se fez carne em Maria Sofia. A luz, isto é, a tríplice receptividade, a tríplice faculdade de reação inteligente ou de compreensão. As palavras de Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, são a chave do mistério da relação entre o ato puro e a reação pura, entre o Verbo e a compreensão.
enfim, entre o Filho e o Pai e o Espírito Santo de um lado, e a Mãe, a Filha e a Santa Alma do outro. Elas são a verdadeira chave do selo de Salomão, ou hexagrama. Esse símbolo não é o do bem e do mal, mas o do tríplice ato puro, ou fogo, e da tríplice reação pura, ou luz do fogo, isto é, água, significando fogo e água, o que age espontânea e criativamente e o que reage refletidamente, o sim consciente, ou a luz do faça-se em mim segundo o verbo teu. Eis o sentido quase elementar do selo de Salomão. Elementar no sentido dos elementos fogo e água, considerados no grau mais alto. Mas o sentido mais elevado ainda que esse símbolo oculta, ou melhor, revela, é o da Santíssima Trindade luminosa. Vale dizer, o da compreensão da Santíssima Trindade. Ele é então o seguinte hexagrama: na ponta superior o Pai, na inferior a Mãe, na superior esquerda a Filha, na inferior esquerda o Filho, na superior direita a Alma Santa, na inferior direita o Espírito Santo. Esses dois triângulos da Santíssima Trindade luminosa se revelam na obra da redenção realizada por Jesus e concebida por Maria Sofia. Jesus foi seu agente. Maria Sofia foi sua reação luminosa. Eles revelam a Santíssima Trindade luminosa na obra da criação realizada pelo Verbo Criador e animada pelo sim da sabedoria, Sofia. A Santíssima Trindade luminosa é, pois, a unidade do triuno Criador e da triuna natureza naturante, do tríplice fiat e do tríplice faça-se em mim segundo o verbo teu, que se manifesta na natureza naturada, ou do mundo criado de antes da queda. Ela é o triuno Espírito Divino e a triuna alma do mundo, que se manifestam no corpo do mundo ou na natureza naturada. O Zohar põe em destaque a ideia da Santíssima Trindade luminosa. Ele ensina que o grande nome de Deus revela o Pai, Yod, a Mãe Suprema, Re, o Filho, Vav, e a Filha, o último Re do tetragrama. Tal é o nome eterno. Mas na história do mundo criado, revelam-se ainda a Shekhinah, identificada com a comunidade de Israel, que é a verdadeira Raquel que chora seus filhos, que chora em seu exílio, e que é a bela virgem que não tem olhos. O Rei Messias, que desce e sobe através de todos os céus para exercer, com os profetas que nele se encontram, a função salvadora universal, da qual fala Sádia, por intermédio do qual as 32 vias da sabedoria se incorporam ao ar que respiramos, é o sopro santo, com a ajuda do qual Deus se revela aos profetas. Ele está na base do segredo da criação e é chamado sopro dos profetas. Ele está na base do segredo da criação e é chamado sopro do Deus vivo. O Messias é o sétimo termo ou princípio do hexagrama Pai, Filho, Espírito Santo, Mãe, Filha,
Santa Alma, ou Shekhinah, ou Comunidade de Israel. Ele é a ação do todo, o resumo ativo da Trindade bipolar, ou, como nós a chamamos, da Trindade luminosa. Quanto à manifestação concreta da Shekhinah, ela aparece nos cabalistas visionários com os traços de mulher. Assim, Abraão, discípulo de Lúria, viu-a em 1571, perto do Muro das Lamentações, em Jerusalém, como mulher vestida de preto e chorando o marido de sua juventude. A senhora em prantos de La Salette também chorava ao lado de um muro não menos real do que o das Lamentações em Jerusalém, o muro do pecado universal que se ergueu entre a humanidade e a graça divina. Mas ela difere da Shekhinah nas visões dos cabalistas e dos Hassadim, por ser não só a personificação de um princípio ou de um aspecto divino, mas também por ser uma pessoa humana que viveu realmente no seio da comunidade de Israel há 20 séculos. Do mesmo modo, o Messias, que muitos viram e encontraram nos últimos 20 séculos, não é mais do que um espírito, abre aspas, que desce e sobe através de todos os céus para exercer com os profetas que lá se encontram a função salvadora universal, fecha aspas. Mas ele é também pessoa humana que viveu realmente no seio da comunidade de Israel há 20 séculos. Porque, como o Verbo se fez carne em Jesus, do mesmo modo a Bat Kol, a filha da voz, se fez carne em Maria Sofia. A Igreja a adora como Virgem, como Mãe e como Rainha Celeste, o que corresponde à Mãe, à Filha e à Virgem de Israel da Kabbalah, e à Trindade sofiânica da Mãe, da Filha e da Santa Alma, das quais já falamos acima. Também os atenienses tinham uma tríade feminina que desempenhava o papel principal nos mistérios de Eleusis. Deméter, a mãe, Perséfone, a filha, e Atenas, a salvadora. Tríade da qual Atenas era, ao mesmo tempo, a comunidade de Atenas ou a alma de Atenas, análoga à Virgem de Israel. Entretanto, as analogias históricas e os paralelismos metafísicos, por si sós, não são suficientes para se atingir a certeza completa da intuição. É ao coração que pertence a última palavra. Eis, pois, o argumento do coração que, há 25 anos, manifestou-se decisivo para aquele que escreve essas linhas. Não há nada mais necessário e mais preciso na experiência da infância humana do que o amor paterno. Nada mais necessário porque a criança só é viável se, desde os primeiros momentos de sua vida, for recebida no círculo dos cuidados do amor paterno ou, na falta dele, de seu substituto, a caridade. Nada mais precioso, porque o amor paterno experimentado na infância é o capital moral de toda a vida. Durante a infância recebemos 2 dotes para a vida, 2 capitais que usaremos durante toda a vida. O capital vital biológico, que é o tesouro de nossa saúde, de nossa energia vital, e o capital moral, que é o tesouro da saúde da alma e de sua energia vital, e a sua capacidade de amar, de esperar e de crer. O capital moral é a experiência do amor paterno que tivemos durante a infância. Essa experiência é tão preciosa que nos torna capazes de nos elevarmos às coisas mais sublimes,
até mesmo as coisas divinas. É graças à experiência do amor paterno que nossa alma é capaz de se elevar ao amor de Deus. Sem ele, jamais poderia a alma entrar em relação viva com o Deus vivo. Isto é, de amar a Deus. Ela não ultrapassaria a concepção abstrata do arquiteto ou da causa primeira do mundo, porque é a experiência do amor paterno, e só ela, que nos torna capazes de amar o arquiteto ou a causa primeira do mundo como nosso Pai que está nos céus. O amor paterno traz em si analogias da alma que são verdadeiros sentidos, olhos e ouvidos da alma para o divino. Ora, a experiência do amor paterno é constituída de dois elementos: a experiência do amor materno e a do amor do Pai. Uma e outra são igualmente necessárias e igualmente preciosas. Uma e outra nos tornam capazes de nos elevarmos ao divino. Uma e outra significam, para nós, os meios de entrarmos em relação viva, isto é, de amarmos com o divino, que é o protótipo de toda paternidade e de toda maternidade. O amor ensina do modo que lhe é próprio, com uma certeza que exclui toda dúvida, que o mandamento divino, honra teu pai e tua mãe, é realmente divino, isto é, que o seu alcance compreende tanto a terra como o céu. Honra teu pai e tua mãe se aplica, portanto, não só às coisas passageiras, mas também às coisas eternas. Tal é o mandamento revelado a Moisés no Monte Sinai. Tal é também o mandamento que emana das profundezas do coração humano. Devemos honrar o Pai que está nos céus e a Mãe Celeste. Por isso, os crentes praticantes da Igreja tradicional, isto é, da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa, pouco se preocupando com a diferença essencial na teologia dogmática entre o Pai e a Mãe Celeste, amam e honram em sua prática da oração tanto a Mãe Celeste como o Pai que está nos céus. Por mais que os teólogos dogmáticos ponham os crentes em guarda contra o exagero no domínio da mariologia, por mais que os críticos protestantes denunciem o culto da Santa Mãe como idolatria, os crentes praticantes da Igreja tradicional continuam e continuarão a honrar e a amar sua Mãe Celeste como se ela fosse a Mãe eterna de tudo o que vive e respira. Se dizemos que o coração tem razões que a razão desconhece, podemos dizer também que o coração tem dogmas que a razão teologizante desconhece. Com efeito, esse dogma do coração, apesar de não formulado e reduzido ao domínio do inconsciente, exerce, não obstante, uma influência crescente sobre os guardiões da ortodoxia dogmática, de modo que estes são constrangidos a abandonar, no curso dos séculos, suas posições diante desse impulso irresistível. Nas formas litúrgicas e na prática da oração sancionada pelas autoridades eclesiásticas, o papel atribuído à Santa Mãe de Deus não cessa de crescer. A Rainha dos Anjos, a Rainha dos Patriarcas, a Rainha dos Apóstolos, a Rainha dos Mártires, dos Confessores, das Virgens, de todos os santos, da paz, é também, no texto das orações litúrgicas, Mãe de Deus, Mãe da Divina Graça e Mãe da Igreja,
E os crentes das igrejas da Igreja Grega Ortodoxa cantam, abre aspas, mais honrada do que os querubins, mais gloriosa do que os serafins. Tu és a verdadeira Mãe de Deus. Nós te honramos. Fecha aspas. Ora, os querubins e os serafins pertencem à primeira hierarquia celeste, e só a Santíssima Trindade está acima dela. Esse dogma do coração é tão poderoso que um dia terá o reconhecimento oficial da Igreja e será formulado. Porque foi assim que, no passado, todos os dogmas da Igreja chegaram à promulgação. Todos viveram primeiramente nos corações dos crentes. Em seguida, influenciaram sempre mais a vida litúrgica da Igreja, para finalmente serem promulgados como dogmas. A teologia dogmática é a última etapa do caminho percorrido pelo dogma, que começa nas profundezas da vida das almas e termina com a promulgação solene. Esse caminho é exatamente o que se entende por direção da Igreja pelo Espírito Santo. A Igreja o sabe e sabe esperar durante séculos, se necessário, o tempo de amadurecimento da obra do Espírito Santo. Seja como for, seja qual for a duração do processo misterioso do nascimento do dogma, elevando o amor materno ao nível da Santíssima Trindade, ele já está bem começado e agindo através dos séculos. Trata-se, em suma, sempre respeitando a lei da paciência e abstendo-se de toda tentativa de forçar as coisas, de cultivar os sentimentos e as ideias relativas ao amor materno divino, e de meditar as antigas doutrinas herméticas que tiram os sentidos místico, gnóstico e mágico desse aspecto do amor divino. Em outros termos, de meditar o mistério da Trindade luminosa, cujo símbolo é o selo de Salomão, ou ainda o símbolo da Trindade desenvolvido no da Trindade luminosa. O símbolo do desenvolvimento da Santíssima Trindade em Trindade luminosa, isto é, o triângulo que se torna hexagrama, é ao mesmo tempo o sentido divino, o mais alto que conheço, do número 9. Precisaríamos de mais 10 exercícios espirituais depois da meditação sobre o 9º arcano do tarô para ousarmos tratar do tema do desenvolvimento da Santíssima Trindade em Santíssima Trindade luminosa. Dissemos acima que na prática da oração e da vida litúrgica da Igreja, as grandes verdades se antecipam à sua promulgação como dogma. Também o mistério do número 9, ou do desenvolvimento da Trindade em Trindade luminosa, vive na prática da oração e do ritual da Igreja. Refiro-me à prática universalmente difundida na Igreja Católica da novena, cuja forma mais usual é o ato de oração que consiste num Pai Nosso e em 3 Ave-Marias repetidos durante 9 dias. Quem faz novena se dirige ao mesmo tempo ao amor paterno do Pai, o Pai Nosso, e o amor materno da Mãe, as 3 Ave-Marias, durante 9 dias, na intenção de uma pessoa ou de uma causa. Que profundeza nessa prática tão simples!
Na verdade, pelo menos para o hermetismo, nela se manifesta a direção da sabedoria sobre-humana do Espírito Santo. Igualmente vale do Rosário, no qual o apelo aos dois aspectos do amor paterno divino, na prece dirigida ao Pai e à Mãe, se faz durante a meditação dos mistérios da alegria, do sofrimento e da glória. O Rosário, pelo menos para o hermetista, é obra-prima da simplicidade que encerra e revela coisas de profundeza inesgotável. Obra-prima do Espírito Santo. Caro amigo desconhecido, o arcano Sol que nos interessa aqui é o arcano das crianças banhadas pela luz do Sol. Não se trata de encontrar coisas ocultas, mas de ver as coisas comuns e simples na luz do Sol e com um olhar de criança. O 19º arcano do tarô, o arcano da intuição, é o da ingenuidade reveladora no ato do conhecimento. Ingenuidade que torna o espírito capaz de intensidade, de olhar não perturbado pela dúvida, nem pelos escrúpulos que ela gera, e capaz da visão das coisas tais como elas são, à luz eternamente nova do Sol. Esse arcano ensina a arte de receber a impressão pura e simples que revela, por si mesma, sem hipóteses e superestruturas intelectuais, o que as coisas são. Tornar a impressão luminosa é o objetivo do arcano o Sol, o arcano da intuição. Compreendes assim, caro amigo desconhecido, que, falando do amor paterno, de seus dois aspectos, da prática da novena e do rosário, etc., não nos afastamos do tema do 19º arcano do tarô, bem ao contrário, uma vez que penetramos justamente em seu coração. Porque esforçamo-nos para passar da compreensão do que é a intuição para o seu exercício, da meditação sobre o arcano da intuição para o emprego desse arcano